Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai fazer uma revisão das principais estruturas celulares, como membranas e organelas. Então a gente vai fazer uma revisão baseada em exercícios de vestibular, e a sugestão que eu dou para vocês é pausar o vídeo ao início de cada exercício, tentar trabalhar com esses exercícios, aí acompanhar posteriormente a resolução. Começando então com esse exercício da UNAEP, que fica lá em Ribeirão Preto. Então ele traz aqui à esquerda algumas estruturas celulares e à direita as funções delas, e pede para você relacionar. Então o primeiro aqui, gente, cromossomos, né, que são as moléculas de DNA, eles estão relacionados com a informação genética das células. Já os nucleolos são aglomerados de RNA ribossômicos, que ficam situados no núcleo das células eucariontes. E a função desse nucleolo é sempre sintetizar novos ribossomos para a célula. Já o complexo de Golgi ele desempenha diversas funções na célula, e uma delas é a formação das organelas lisossomos. Os cloroplastos que estão presentes em células de algas e vegetais estão relacionados à fotossíntese, na qual ocorre a produção de oxigênio. E por fim os vacúolos, que estão relacionados à regulação osmótica de protozoários e células vegetais. Então a gente fica como alternativa correta o item D. Agora vamos para um outro exercício que é do mesmo esquema. Então aqui ele traz a mitocôndria, e a função da mitocôndria, gente, é a respiração celular. Já o complexo de Golgi, como eu falei anteriormente, ele desempenha diversas funções, e uma delas é a síntese e armazenamento de secreções celulares. Já os lisossomos, que foram mencionados anteriormente e são sintetizados pelo complexo de Golgi, ele tem uma função de digestão intracelular e também ação enzimática sobre substâncias que entram no interior da célula. Os ribossomos, como mencionado anteriormente, estão relacionados à síntese de proteínas. O retículo endoplasmático, a função básica dele é transporte de substâncias no interior da célula. Lembrando que existem dois tipos de retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático rugoso, na qual estão presentes ribossomos na sua face externa, e dessa forma então eles também executam a síntese de proteínas, e o retículo endoplasmático liso, na qual os ribossomos estão ausentes. Nesse tipo de retículo endoplasmático, a função deles é síntese de lipídios. E dessa forma então, a gente fica com a alternativa B. Agora outro exercício no mesmo esquema da VUNESP, aí aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque ele traz de início o retículo endoplasmático, e nessa outra coluna aqui não tem nenhuma função dessa estrutura. Aí posteriormente nós temos o cloroplasto, cuja função é a fotossíntese, o complexo de Golgi, que está relacionado com a síntese e secreção celular, a membrana plasmática, que assim como o retículo endoplasmático não tem a sua função aqui nessa outra coluna, e por fim os microtúbulos, que tem a função de citoesqueleto. E dessa forma então a gente fica corretamente com a alternativa E. E na sequência então um outro exercício da mesma VUNESP. Então aqui ele traz os ribossomos, que estão relacionados à síntese de proteínas, a parede celular, que está presente em bactérias, algas, vegetais e fungos. E em todos esses seres vivos, a função básica da parede celular é proteção da célula. A membrana plasmática, que por sua vez controla o que entra e sai da célula. Então dessa forma a gente fala que ela tem a função de permeabilidade seletiva, ou seja, ela seleciona o que entra e sai das células. E por fim os mesossomos, que são dobras da membrana plasmática de bactérias relacionadas à respiração celular bacteriana. Ou seja, essa estrutura representa a função das mitocôndrias nas bactérias. Lembrando que bactérias não possuem mitocôndrias. A única organela que elas possuem são os ribossomos. Então dessa forma aqui nós ficamos com o item C. E seguindo então no mesmo esquema de questões, só que agora não da Unicamp, então ele traz estruturas celulares e relaciona com estruturas presentes em uma cidade. Então, ruas e avenidas correspondem ao retículo endoplasmático, porque executa a função de transporte de substâncias. Já silos e armazéns correspondem ao complexo de Golgi. Já a central elétrica de uma cidade corresponderia à mitocôndria, porque é o local onde ocorre a produção de energia para o funcionamento da célula, ou seja, o funcionamento das cidades. Agora isso daqui é meio viagem, né? Casas com aquecimento solar, mas elas corresponderiam aos cloroplastos, porque no aquecimento solar a gente obtém energia luminosa, que vem do Sol. E a fotossíntese que ocorre dentro dos cloroplastos também capta energia luminosa vindas do Sol. E por fim, restaurantes e lanchonetes correspondem aos lisossomos, porque é onde ocorre a digestão intracelular. Dessa forma então, a gente fica com a alternativa A. E agora para encerrar então um exercício mais recente de vestibular, esse aqui é da FAMERP, que é a Faculdade de Medicina da Faculdade de São José do Rio Preto, e ele traz o seguinte: a superfície externa da membrana plasmática das células animais apresenta uma grande quantidade de glicoproteínas que compõem a glicocálise. Essas moléculas são sintetizadas no citoplasma e exportadas então para fora das células onde ficam, alocadas na membrana plasmática. Aí ele diz o seguinte: a parte proteica de uma glicoproteína sintetizada pelos... Aí a gente tem de alternativas ribossomos e lisossomos. Então a gente descarta os lisossomos porque as proteínas são feitas por ribossomos.
Aí ele complementa do, que seria o quê? Ribossomos do retículo endoplasmático rugoso, ou então também denominado retículo endoplasmático granular. E a parte glicídica, ou seja, de carboidrato, ela é sintetizada, gente, no complexo de Golgi. Lembrando então que o complexo de Golgi ele sintetiza moléculas mais complexas, né, e exporta para fora da célula. E a função do glicocálice é sempre atuar no reconhecimento celular frente ao sistema imunológico. Beleza? É isso aí então. Falou!